Hoje vamos mergulhar num mistério que tem intrigado o Brasil nos últimos dias. O que está acontecendo nos céus do Piauí? Nas últimas semanas, as redes sociais foram inundadas com vídeos e relatos de luzes misteriosas sobrevoando diversas cidades do estado. Moradores de Teresina, Parnaíba e até de áreas mais rurais registraram pontos luminosos se movendo de maneiras bem estranhas. Em alguns vídeos, essas luzes parecem mudar de direção do nada, acelerar de forma impressionante ou simplesmente ficar paradas no céu antes de sumir. As testemunhas dizem que as aparições acontecem principalmente à noite, logo após o pôr do sol, o que descarta algumas explicações mais simples. A repercussão foi imediata e as perguntas começaram a surgir. Seriam drones, satélites ou algo completamente fora do nosso entendimento? A curiosidade tomou conta e, claro, as especulações foram das mais variadas, desde testes de tecnologia secreta até a possibilidade de visitantes de outros mundos. Vamos ser sinceros, a imaginação voa longe nessas horas. Mas o que a ciência e os especialistas dizem sobre isso? É o que vamos descobrir juntos. Primeiro, é importante entender que a grande maioria dos avistamentos de objetos estranhos no céu tem uma explicação bastante convencional. Astrônomos e especialistas em aviação são rápidos em apontar alguns suspeitos comuns, por exemplo, satélites artificiais, com empresas como a Starlink lançando constelações inteiras de satélites em órbita baixa. É cada vez mais comum ver trens de luzes cruzando o céu. Dependendo do ângulo do Sol, eles podem refletir a luz de uma maneira muito intensa, parecendo muito mais brilhantes e próximos do que realmente estão. Muitas vezes, um satélite solitário pode parecer uma estrela se movendo rápido, o que confunde bastante gente. Outro culpado frequente são os drones. Hoje em dia, eles são super acessíveis e tecnologicamente avançados. Alguns modelos podem realizar manobras incríveis, como pairar no ar, mudar de direção bruscamente e acelerar rapidamente. À noite, com apenas as luzes de LED visíveis, um drone pode facilmente ser confundido com algo muito mais misterioso. Imagine um grupo de drones voando em formação. Para um observador no chão, o efeito pode ser realmente impressionante e difícil de identificar. Além disso, temos os balões meteorológicos, que são lançados para coletar dados da atmosfera. Eles podem atingir grandes altitudes e, iluminados pelo sol poente, se tornam pontos luminosos que parecem se mover de forma errática por causa dos ventos. E não podemos esquecer as lanternas chinesas, que, apesar de perigosas e proibidas em muitos lugares, ainda são soltas e podem criar um espetáculo de luzes lentas e silenciosas subindo aos céus. Fenômenos ópticos também entram na lista de explicações. Condições atmosféricas específicas podem distorcer a luz de estrelas ou planetas, fazendo-os piscar, mudar de cor ou parecer que estão se movendo. É o que chamamos de cintilação atmosférica. Às vezes, a refração da luz em camadas de ar com temperaturas diferentes pode criar miragens, até mesmo no céu noturno. Ou seja, existem muitas possibilidades racionais antes de pularmos para conclusões mais extraordinárias. Mas então, o que torna o caso do Piauí tão especial? O grande volume de relatos e a consistência entre eles. Várias pessoas em locais diferentes e em noites distintas descreveram fenômenos semelhantes. A qualidade dos vídeos, embora feitos com celulares, permite uma análise inicial que, para muitos, parece descartar as explicações mais óbvias. Alguns entusiastas da ufologia apontam para a velocidade e as manobras impossíveis para qualquer aeronave convencional conhecida. A aceleração instantânea, as paradas súbitas e as curvas em ângulos agudos são características frequentemente associadas a esses fenômenos. Diante de toda essa repercussão, qual a posição oficial? A Força Aérea Brasileira é o órgão responsável por monitorar nosso espaço aéreo. Em comunicados, a Força Aérea Brasileira geralmente afirma que investiga qualquer relato que apresente indícios relevantes para a segurança do voo, mas também ressalta que a maioria dos casos acaba sendo identificada como fenômenos conhecidos após uma análise técnica. A investigação não é tão simples quanto parece. Requer a checagem de dados de radar, planos de voo comerciais e militares, e até mesmo a análise de condições meteorológicas e astronômicas daquele momento e local específicos. É interessante notar também uma mudança na terminologia. O termo UVN, objeto voador não identificado, está caindo em desuso nos círculos oficiais e científicos. Hoje, o termo preferido é o AP, sigla em inglês para fenômeno aéreo não identificado. Por que essa mudança? Para tirar o estigma. A palavra UVN ficou muito ligada à ideia de naves extraterrestres, o que muitas vezes impedia uma discussão séria e científica sobre o assunto. Ao usar o AP, a abordagem se torna mais neutra, focada em investigar o fenômeno em si, seja ele qual for, sem pressupor sua origem. Essa é a abordagem que o Pentágono, nos Estados Unidos, tem adotado,
tratando o assunto com mais seriedade e transparência nos últimos anos. O caso do Piauí, na verdade, é um reflexo perfeito de um fenômeno global. Com a tecnologia na palma da nossa mão, qualquer pessoa com um smartphone pode se tornar um documentarista do céu. Isso tem duas consequências. A primeira é que o número de registros de fenômenos anômalos aumentou exponencialmente. A segunda é que, com mais dados disponíveis, a necessidade de uma análise crítica e científica se torna ainda mais crucial. É preciso separar o joio do trigo, ou seja, diferenciar imagens de satélites e drones de algo que seja genuinamente inexplicável. Até o momento, não há qualquer confirmação oficial sobre a natureza dos objetos vistos no Piauí. Nenhum destroço foi encontrado. Nenhuma comunicação foi interceptada. O que temos são vídeos, fotos e principalmente o testemunho de pessoas que viram algo que não conseguiram identificar. E isso por si só já é fascinante. A recomendação dos especialistas para quem presenciar algo parecido é: mantenha calma e tente registrar o máximo de informações possível. Anota a data, o horário exato, a sua localização, a direção para onde o objeto se movia, a duração do avistamento e qualquer detalhe sobre sua forma, cor e comportamento. Quanto mais dados, mais fácil será a análise posterior. O céu do Piauí continua lá, o mesmo de sempre. Mas esses eventos nos lembram que ainda há muito que não sabemos e muito a descobrir sobre o universo ao nosso redor, e até mesmo sobre o nosso próprio planeta. A ciência avança através da curiosidade e da investigação de fenômenos inexplicados. Casos como este são um convite para olharmos para cima, para questionarmos o que vemos e para buscarmos respostas com a mente aberta, mas também com os pés no chão. É o equilíbrio entre o fascínio pelo desconhecido e o rigor do método científico que nos levará a entender melhor esses mistérios. Enquanto não temos uma resposta definitiva para as luzes do Piauí, a discussão continua. E você? O que acha que eram aquelas luzes? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Se você gostou dessa análise aprofundada, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Agradeço muito por sua companhia e até a próxima.